Neste vídeo vamos ver a tag embed, essa mesmo. E a sua reação mostra se você já conhece HTML há um bom tempo ou não. Se você está pensando assim, que tag é essa que eu nunca ouvi falar, é bem provável que você está há pouco tempo no HTML, já começou no HTML5 mesmo e talvez não tenha usado muito essa tag ou talvez nem conheça essa tag. Mas se você pensou assim, embed? É aquela embed que eu utilizava lá com Flash, com SWF? É essa tag mesmo. Ela continua existindo no HTML5 e a gente vai ver o uso dela nesse vídeo. Como você está vendo aí na tela, a embed ela precisa abrir, ela precisa fechar, ela pode ter outras tags como conteúdo, principalmente se você quiser passar alguns parâmetros para o objeto que você está fazendo o embed dele para o seu documento HTML. A tag ela é usada para definir um conteúdo embutido, por isso o nome embed. A gente vai pegar um conteúdo externo, normalmente não lido pelo navegador, e a gente vai reproduzir dentro de um quadro, dentro de um quadrado lá no nosso arquivo HTML. A tag embed, ela herda todos os atributos globais do HTML5, então a gente consegue utilizar esses atributos, e ela também possui alguns atributos próprios só dela. Por exemplo, height, que é a altura em pixels do nosso quadro, onde a gente quer mostrar esse arquivo embutido, o src, ou seja, o source, qual é a fonte, o caminho do arquivo que eu estou incluindo, que eu estou embutindo no meu arquivo HTML, o type, qual é o tipo de arquivo que eu estou colocando, e o width, que é a largura desse arquivo. Nós também temos o estilo CSS padrão, e a única coisa que o embed ele ganha ali é que quando você faz o foco nele, ele não deixa ter o outline, aquela linha por fora da borda, semelhante à tag HTML, por exemplo, que faz o mesmo CSS, tá certo? Vamos ver um exemplo da tag embed então? Vamos criar aqui um arquivo novo, vou chamar ele de embed.html, vamos criar a nossa estrutura do HTML5 e vou criar aqui um título já tag embed e vamos fazer o uso da nossa tag embed. Por padrão, o Visual Studio já até nos ajuda aqui, colocar um src, um type. Então, o src, eu já baixei previamente um arquivo .swf. Conhece essa extensão? É a extensão de Shockwave, se eu não me engano. Enfim, era o Flash. Quando você criava e exportava o arquivo Flash, uma animação, você tinha um arquivo SWF. O link para você baixar esse arquivo e utilizar o mesmo exemplo deve estar em algum lugar aí em volta desse vídeo, na descrição ou em algum recurso dessa aula. Dá uma olhada aí se você quiser incluir o mesmo arquivo, tá certo? Vamos colocar aqui o nome desse arquivo, que no caso se chama dragracer.swf. O tipo desse arquivo vai ser um application/x-shockwave-flash. E a gente pode definir também aqui uma largura e uma altura para esse arquivo. Vou definir de 1024 e uma altura de 768, uma resolução bem comum para o tempo do SWF, com certeza. E como a gente viu, a gente precisa fechar essa tag aqui. Embora o Visual Studio Code não está nos ajudando a fechar a tag, está achando que a tag não precisa fechar, vai funcionar sem fechar porque a gente não está tendo nenhum conteúdo nesse uso específico, mas é uma tag que abre, é uma tag que fecha, tá certo? Vamos fazer o teste aqui então. Vou voltar no navegador, vou carregar aqui a tag embed, o arquivo embed.html. Por padrão, o seu navegador com certeza vai fazer isso que o meu aqui fez também. Ele vai bloquear o uso do Flash, afinal de contas, atualmente, Flash não é mais comum, os navegadores não querem mais dar suporte por Flash devido ao consumo de banda e outras questões de segurança, e aí vai. Então a gente vai precisar permitir o uso de Flash para poder exibir esse conteúdo embutido. Vou clicar aqui na parte de plugin, gerenciar. Vou mandar ele perguntar aqui se eu posso utilizar o Flash ou não. Vou atualizar a página. Quando eu clico dentro aqui do meu player, ele vai perguntar se eu quero permitir a execução do Flash e eu vou mandar permitir. Agora sim, apareceu aqui o meu Flash e eu já consigo carregar. No caso, era um joguinho muito famoso, muito popular de drag race feito em Flash aí, que todo mundo conhecia nessa época, tá certo? Já está funcionando o nosso arquivo embutido aí, a nossa tag embed do HTML5. A gente vê outra tag, um outro elemento em um próximo vídeo, numa próxima aula. Até lá. Neste vídeo vamos ver a tag embed, essa mesma, e a sua reação
mostra se você já conhece HTML há um tempo ou não. Se você está pensando assim, deep tag é essa, tem muito o que falar, é provável que você está há pouco tempo no HTML, já começou no HTML5 mesmo e